E ainda em Brasília, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, disse que o fim do inquérito das fake news não está distante. Direto de lá, fala o repórter Henrique Carmo, ao vivo, e traz as informações para a gente. Henrique? É isso mesmo, o ministro deu essa declaração em uma entrevista ao jornal Folha de São Paulo, disse que o inquérito das fake news está próximo de acabar. Ele disse que ele não soube estimar uma data para o fim deste inquérito, mas disse que a conclusão deve ser em breve, isso porque a Procuradoria-Geral da República, ela já está recebendo material e caberá então ao Procurador-Geral da República dar seguimento se arquiva ou se faz as denúncias relacionadas ao inquérito das fake news. A gente lembra que esse inquérito foi criado lá em 2019, foi expandido após as ameaças à Suprema Corte e também as tentativas de golpe de Estado por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. O inquérito das fake news já tem mais de 5 anos no Supremo Tribunal Federal. O relator dele é o ministro Alexandre de Moraes e durante a entrevista ao jornal, o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, também falou sobre a questão do bloqueio do X, que foi decidido pelo ministro Alexandre de Moraes na última sexta-feira. O ministro Luiz Roberto Barroso disse que essa questão da recusa da empresa de apresentar um representante legal aqui no país, diz que não há condições dessa empresa operar aqui no Brasil. Ou seja, ele deu a entender que terá o mesmo entendimento do ministro Alexandre de Moraes. Isso porque a decisão monocrática de Alexandre de Moraes ainda terá que passar pelo crivo dos demais ministros do Supremo Tribunal Federal. Essa decisão vai ao plenário, será analisada e os 11 ministros do Supremo vão decidir se mantém essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. O ministro Luiz Roberto Barroso, ele assumiu a presidência do Supremo Tribunal Federal em setembro do ano passado. Agora, no próximo dia 21, ele completa um ano à frente da Suprema Corte. Já enfrentou diversas crises dentro da Suprema Corte, que teve que mediar ali crises, inclusive, entre o Legislativo, o Executivo, também o Judiciário. A mais recente delas, a gente lembra que esse acordo que foi feito a respeito das emendas parlamentares, que está ali sendo debatido, que está sendo criada ali novas regras de transparência para essas emendas parlamentares. O Supremo Tribunal Federal teve um papel importante no acordo gerado entre Legislativo e Executivo sobre essa questão. A gente segue acompanhando mais declarações do ministro do ministro Luiz Roberto Barroso, misturei aqui agora com o ministro Alexandre de Moraes, mas a gente segue acompanhando as demais decisões, porque ainda neste fim de semana e até no início da semana terão novas decisões a respeito de fatos importantes da Suprema Corte, inclusive dessa questão do bloqueio do X no país. É que são muitas informações aí envolvendo a internet, né, Henrique Carmo? Por isso a confusão. A gente está lidando com o Supremo, tentando regulamentar todas essas informações que acabam sendo espalhadas de maneira muito rápida aí pelas redes sociais. Obrigada aí pelas suas informações direto de Brasília. E agora eu chamo a Ana Beatriz e o Mano Ferreira justamente para comentar o fim dessas apurações, né? O que a gente pode esperar do fim desse inquérito e também como que a gente vai lidar com isso a partir de agora nas próximas eleições, para que novas acusações aí de uso inadequado de informações falsas, né, sejam usadas aí pelos governos, pela política, nesse cenário que a gente encontra hoje. Ana, pode começar. Vou começar. Eu acho que, assim, respondendo a sua pergunta do fim para o começo, a gente precisa, para evitar que nas próximas eleições e no futuro tenhamos problemas semelhantes, estabelecer certas regras, pelo menos diretrizes, para a utilização das redes sociais e tudo mais. Porque, assim, tudo que não tem uma legislação, que não tem uma regra, fica à mercê da discricionariedade. E aí a discricionariedade sempre vai ter uma pessoalidade daquele que a aplica, o que é muito ruim para a democracia, o que é muito ruim para a segurança jurídica, porque alguém sempre vai ter um senso de injustiça, de parcialidade. Então, a primeira coisa para a gente resolver esse problema, com certeza, é o estabelecimento de algumas regras mais objetivas, que é algo que a gente ainda não tem. O TSE vem aprimorando as regras a respeito da utilização das redes sociais. Nessas eleições municipais de agora, a gente tem um endurecimento delas, a gente precisa ver como elas vão ser aplicadas. Com relação ao inquérito em si, a única certeza que eu tenho é que alguém vai questionar a conclusão dele. Alguém vai dizer que está errado, que é injusto, e por aí vai. Eu não vejo como se estabelecer um final justo e um final, porque
até a forma como ele começou já foi questionada por muita gente. É um procedimento, assim, um processo, uma investigação que traz aí nuances de discussão que a gente não sabe exatamente como vai terminar. O que começa errado é difícil que não acabe errado, né? O fato é que passou da hora de que esse processo chegue ao fim. Na verdade, desde que foi iniciado, vale lembrar, a então Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, se posicionou contra esse método, digamos, heterodoxo que foi adotado pelo Supremo, porque acaba havendo um acúmulo de funções que, no desenho natural do nosso processo judicial, ficam separados. Então, você precisa ter a acusação separado do julgamento, né? Você precisa ter a vítima separado de quem julga também. Ou seja, eu espero que esta experiência do inquérito das fake news nos leve a um aperfeiçoamento institucional, que a gente precisa para restaurar a confiança nas instituições. Não podemos ignorar o fato de que, independentemente do mérito, há uma parcela muito importante da sociedade brasileira que vê com desconfiança o funcionamento das instituições. Isso é muito ruim para a democracia. A democracia e as instituições dependem da legitimidade, da confiança da população. E para que essa confiança se restabeleça, a gente precisa que as regras sejam cumpridas com previsibilidade, com clareza, de uma forma que não gere tanta desconfiança por quem fica insatisfeito com o resultado do julgamento. Então, eu espero que o fim desse inquérito seja acompanhado de uma volta à normalidade institucional, que cada poder, que cada instituição cumpra o seu papel observando rigorosamente o que está previsto na legislação.